Eu inicio agradecendo a Mayra e a toda a equipe aqui, agradecendo a todos vocês. Tal como Eufrásio, eu também me emociono muito quando eu falo no Brasil, mas aqui eu acho que não tem problema, né? Mas eu me emociono, mas eu continuo pensando. Então vocês não porque eu não acho assim que razão e emoção sejam coisas assim tão separadas. Eu acho que aqui todo mundo acha isso. Eu não preciso estar discorrendo muito sobre essa delicada relação entre razão e emoção. Mas eu aqui vim falar sobre essa questão do que a gente entende hoje por ser racional. Como que hoje, quer queiramos, quer não queiramos, nós vivemos numa sociedade em que o racional está muito associado ao científico. Os parâmetros que regem hoje a nossa medida de racionalidade foram construídos nos últimos séculos por esse saber dominante a partir da modernidade, que é o saber científico, mas que todos nós aqui também já percebemos que, em certa medida, esse saber já está, já faz pelo menos algumas décadas, eu acho que especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, esse saber científico já está mostrando as suas limitações em todos os em algumas das suas interpretações para o humano, não é? A ideia de fazer uma sociedade que reflita e que seja uma espécie de materialização dos ideais científicos, lamentavelmente não transcorreu como todos nós gostaríamos, né? E nem mesmo como os idealizadores, os primeiros que imaginaram um saber científico poderiam talvez até sonhar, não é? A humanidade tem esse percurso de excelentes intenções que às vezes chegam a caminhos que nós preferimos ter evitado. Bom, aqui eu ontem e hoje ouvi tanta coisa que está em plena ressonância com esse meu trabalho acadêmico. Eu achei impressionante, alguém ontem disse, pois é, eu não faço parte desse trabalho acadêmico e eu noto como ele é e a pessoa parou assim e disse, esforço. Eu achei muito interessante essa ideia do esforço como sendo digamos assim, a sensação, a percepção do trabalho acadêmico. É realmente um esforço, mas também é um esforço praticamente tudo que a gente faça. Por quê que veio essa ideia do esforço e eu vou explicar para vocês por que isso me tocou tanto. Porque na academia, como eu a vejo, como talvez outras pessoas a sintam aqui, em que nós estamos ainda primando por pensar e desenvolver o nosso conhecimento dentro dos ditames da metodologia científica, nós temos que nos esforçar. Eu não sei se mais pelo estudo, pelas horas de leitura, pelo tempo dedicado a refletir e compor os nossos textos e as nossas pesquisas, do que pelo esforço de enquadrar as nossas percepções, aquilo que a gente imagina, aquilo que nos move na busca do conhecimento, justamente nessas regras acadêmicas e científicas. E por isso é que eu volto a relembrar
a motivação que eu tive por estudar esse tema, que às vezes quando eu falo em certos congressos, regras de racionalidade, eu fico pensando, meu Deus, por que eu estou falando em regras de racionalidade se eu nem acredito tanto nelas assim? Mas eu acho que elas estão aí. E mesmo em ambientes como este, altamente transdisciplinares, altamente no limite do que se pode considerar acadêmico estrito sensu, essas regras nos rondam como um fantasma, mas elas estão aí. Algumas vezes as pessoas dizem, por exemplo, eu mesma também digo às vezes, esta não é minha especialidade, ou eu não segui um método científico, ou eu não sei bem quais são as regras do método científico. E por que nós nos sentimos na obrigação de nos referir a essas regras? Por quê? Porque elas estão aí. E elas estão aí até mesmo naquilo que nós estamos trabalhando aqui, no limite do ambiente estabelecido pela academia, que é essa arte, essa percepção, essa coisa totalmente aberta. Mas estamos aqui com computadores. Eu estou aqui falando com um microfone e, enfim, não preciso eu aqui ficar citando todas as coisas tecnológicas que são o resultado, quer a gente goste das regras científicas ou não, de um saber, de um corpo de saber que se constituiu a partir, se não dessas regras na sua prática diária, porque a prática diária do cientista nem sempre é de acordo com a metodologia científica, mas pelo menos com essas regras como algo, como uma espécie de direção, como uma espécie de norte. E a grande felicidade é que o ser humano tem a capacidade de reinventar a sua própria humanidade, até mesmo dentro dessa configuração muito, eu não sei se é moldurada, mas digamos que é moldurada por essa visão científica da vida, da sociedade, dos nossos artefatos diários e, enfim, da nossa academia. Deixa-me ver, isso aqui tudo é um preâmbulo. Vou botar meus óculos para ver se... Bom, eu acho que eu já fui. Aí o que chegou? Bom, eu, nesse meu percurso, que me trouxe até aqui, né, a importância do meu percurso não é que seja meu, é de que ele me trouxe até aqui. Então a importância os passos, né, seguidos por esta pessoa que chegou até aqui hoje, iniciaram com uma como é que eu posso dizer, com uma curiosidade para entender por que determinadas questões ou determinadas atitudes ou determinadas linhas de pensamento ou formas de construir, formas de ver o mundo, formas de se relacionar são consideradas mais valiosas que outras, ou num outro vocabulário. Por que determinadas formas de ser no mundo, por que determinadas culturas, por que determinados conjuntos de objetos que são utilizados no dia a dia de determinados grupos são considerados melhores do que outros? Quais são esses parâmetros de valoração? E, em especial, por que essa preocupação com a racionalidade na construção desse conhecimento científico, que é o que hoje é o mais valorizado?
eu comecei a pesquisar então de onde veio esse conceito de racionalidade e como é que ele foi construído e importado para os dias de hoje, para as pessoas que estão aí andando na rua, além das pessoas na academia. E aí eu resolvi dizer, bom, a gente estuda essas coisas, estão nos livros, em geral isso vem da filosofia, o que é a racionalidade, vem com aquele estudo da filosofia grega clássica, porque o logos, aí tem vários tipos de logos e etc, etc e tal, mas eu busquei alguma coisa que fosse um pouco, que levasse em consideração esse percurso, mas que fosse um pouco menos atrelada a algo que já existisse, para que eu pudesse me afastar um pouco dessa tradição. Que é linda, a história do Logos é linda. Imaginar que existe um Logos que permeia o cosmo é uma coisa linda. Os pré-socráticos são poetas. Eu fico muito triste quando dizem que os pré-socráticos são precursores da ciência moderna. Da minha, como é que eu posso dizer? Na singularidade da minha interpretação, para não dizer que seja uma interpretação válida academicamente, discordo. Eu acho que os pré-socráticos eram poetas. Enfim, mas isso é só um parêntese. Mas então nessa história do Logos, que teoricamente o Logos científico vem com os pré-socráticos, com essa tentativa de explicar o mundo sem recorrer a agentes sobrenaturais que seriam os deuses. Ao invés de partir disso aí, eu imaginei, e se a gente pensar que racional é tudo aquilo que a razão humana cria, razão como capacidade de pensar. Na interação desta razão com o que se percebe, e essa percepção pode ser vista como aqui pela neurociência, pela psicologia, pela arte e por tudo junto, não é? Mas é razão misturada com percepção. Existem também várias teorias para explicar se a razão vem primeiro, se vem primeiro a percepção, se a razão é vazia e existe uma percepção que vai alimentar essa razão e a partir daí ela começa a funcionar, ou que não é possível você perceber nada se você não tiver uma razão minimamente formatada para interpretar o que essa percepção está recebendo, enfim. Sem entrar nessa disputa de quem vem primeiro, imaginemos razão e percepção trabalhando juntas, pura e simplesmente, né? E simplesmente ser racional tudo aquilo que, através desse trabalho juntos, permite que a gente tenha como é que eu posso dizer, como se fosse uma caixinha de ferramentas mental, corpórea, ou corpóreo-mental, de pensamento, de sensação, essa caixinha híbrida de ferramentas que permite a gente discernir algo como sendo, discernir as coisas como coisas uma ao lado da outra, ou em cima da outra, ou dentro da outra, ou seja, uma primeira ideia de discernimento, uma ideia de discernimento no sentido de discernir, discriminar uma coisa da outra, onde algo começa, onde algo termina, esse tipo de discernir. Classificar essas coisas que a gente consegue discernir, ordenar de alguma maneira essas coisas, esse ordenamento. O ordenamento fundamental é o ordenamento causal, não é? O que vem antes, o que vem depois, o que gera o que é causa, o que é feito. Mas existem várias formas de ordenar, essa é uma forma muito importante, né? E por último, e muito importante, o atribuir sentido a essas coisas que a gente discerne, que a gente classifica e ordena. Agora, quem sou eu para dizer, não é? O que vem primeiro e o que vem depois? Ou seja, a atribuição de sentido, o discernimento, o ordenamento, a classificação, são como se fossem a luz dentro de um diamante.
Eles vão e voltam um sobre o outro, né? Aliás, essa imagem do diamante, eu aqui peguei emprestado de uma imagem projetada pelo Eufrásio, que ele tinha vários conceitos e que os conceitos dele dançavam, eu vi ali um diamante, né? A coisa boa da gente ser o último a falar é que a gente fica nervoso até o final, mas a gente também pode pescar várias coisas de várias falas, né? Isso é muito bom. Enfim, então, discernir, classificar, ordenar e atribuir sentido. Nesse meu trabalho, eu acabei me concentrando não nos aspectos fisiológicos, né, dessa dança nesse cristal, como a neurofisiologia faz, nem nos aspectos psicológicos e também não nos aspectos da arte, embora eu acho que tudo tem uma dimensão estética, né? Inclusive o pensamento, especialmente o pensamento. O pensamento tem toda uma dimensão estética. A maneira como a gente pensa tem tudo a ver com como a gente sente o mundo e tem tudo a ver com aquilo que dá prazer para a gente em termos de percepção, né? Corpórea, inclusive. Então, eu não estudei a arte, mas eu não vejo arte, corpo, pensamento e reflexão filosófica como entidades que possam ser pensadas em separado. E nessa reflexão filosófica, que foi o caminho que acabei seguindo por algum momento, que me trouxe até aqui, eu acabei estudando mais a filosofia da ciência, a epistemologia, a metodologia da ciência. Então foi aí o meu primeiro parquinho de diversões. E nesse parquinho de diversões, claro, a gente, como sempre, acha mais bonito o que está fora do que o que está dentro. Então eu estava ali na ciência brincando com entender como é a metodologia científica, etc. e tal, mas o que estava fora, em cima, embaixo, do lado, sempre me chamou muito a atenção. E eu comecei a ver que, da mesma maneira que se estuda os métodos, as técnicas, a história da ciência, e ciência como forma de saber e conhecer o mundo, a gente também pode estudar a magia, o xamanismo, a arte, a religião monoteísta ou politeísta, a mitologia, não apenas, entre aspas, como expressões de culturas ou épocas históricas diferentes, mas como formas de conhecer o mundo. Então, vamos dizer assim, não porque conhecer tenha que ser o máximo, não porque eu queira, você está querendo acreditar a essas outras expressões da natureza, do pensamento humano, essas outras construções humanas, o mesmo status de ciência, porque o status da ciência é um status elevado. Não é por aí que vai a minha motivação em buscar uma maneira de dizer por que eu acho que arte é conhecimento. Não porque eu queira que a arte tenha o mesmo status de ciência, mas porque, para mim, o conhecimento, nessa relação do que a nossa razão com a nossa percepção jogam aquele joguinho de discernir, dar sentido e etc, etc e tal. E como isso me intermedia na minha relação comigo, com os outros, com o mundo, com a vida, com a morte, enfim, com esse computador e com vocês aqui, a arte é tão conhecimento quanto a ciência. A mitologia é tão conhecimento quanto a ciência e a magia e o xamanismo e a mitologia. Primeiro, se a gente for pensar historicamente falando, porque todos esses saberes
já foram os saberes dominantes em determinadas épocas da história humana. Então é do humano viver, constituir as suas relações, as suas famílias, construir os seus artefatos, nascer, morrer, atribuir sentido dentro de um ambiente totalmente xamânico, ou dentro de um ambiente totalmente mitológico, ou totalmente religioso. Não é porque estamos numa época, por exemplo, como a Idade Média, que não existia técnica, que não existia tecnologia. Tecnologia é algo que vem de vários, vamos chamar assim, sistemas simbólicos de representação do mundo. E essa ideia de sistemas simbólicos de representação é o, digamos assim, um nível meio abstrato, mas foi o nível no qual eu nesse meu percurso, repousei para falar desses diferentes saberes, como conhecimento. Claro que eu tive dificuldade, porque na hora que eu digo, porque a gente dizer que a arte é um saber, as pessoas mais ou menos olham, é um saber porque você pode interpretar uma situação de vida pela arte. Eu acho interessante como às vezes o cinema é tido como um documento que realmente te passa um conhecimento sobre determinadas circunstâncias que um relatório científico não pode passar. Não é? Eu vi um comentário, que eu como sempre esqueci de quem, que aquele filme... O filme brasileiro que contava a chacina num presídio em São Paulo, como era o nome? Carandiru, passava um conhecimento sobre o sistema carcerário e social brasileiro que todas as teses reunidas na academia talvez não conseguissem passar. Então, trazer informação, passar conhecimento, é isso, né? E pode vir em qualquer formato, eu estou falando há quanto tempo? Eu devo falar até quando? 20, tá bom. Bom, porque eu quero ver essa questão do formato, das diferentes formas de saber. Eu acho que agora eu vou costurar esse finalzinho com o finalzinho dessa primeira parte, né, antes de entrar no que aconteceu na minha pesquisa de tese. Muito bem, então, Virgínia, você quer propor que essas outras formas de saber também são formas de conhecer o mundo, e com base em que parâmetros, com base em que critérios, então, você vai definir o que é um sistema simbólico, o que é um discurso, o que é algo que reflita conhecimento sobre o mundo, algo que perpasse por toda essa articulação razão-percepção e que permita você dizer, não, isto é uma forma de saber. Daí foi que eu comecei a imaginar, eu tive que pegar emprestado coisas de fora da filosofia, não é? Eu acabei fazendo uma costura com a antropologia, que foi muito, como é que eu posso dizer, foi muito generosa a antropologia comigo, porque eu tive que ler livros de antropologia assim, correndo. Mas alguns antropólogos dialogavam um pouco com a filosofia e eu achei muito interessante ver o quanto o filósofo que trabalha com os limites do científico pode se enriquecer com o olhar antropológico. Porque o olhar antropológico, o antropólogo, teoricamente, quando ele vai conhecer uma outra cultura, tal como nós, quando viajamos para um outro país, nós vamos buscando aprender. E uma definição de antropologia que eu achei muito interessante, que não passava tanto pelo aspecto cultural, de saber quais são os hábitos, qual é a tradição e tal, como me mover, como me relacionar com os outros naquela outra cultura, foi uma definição de antropologia em que diz que a antropologia busca entender
o entendimento diferente do meu. Olha só que interessante. Não é só você, hoje está muito na moda, lamentavelmente, você ser politicamente correto e aceitar, tolerar o diferente. Não é? Então você vai para uma outra cultura, não no sentido de entender o entendimento diferente do nosso. Você vai para outra cultura, ou então você como cientista olha para o artista, às vezes até você como artista olha para o cientista com aquele olhar penalizado. Ai meu Deus, ele não entende nada das coisas, não é mesmo? E o que eu acho que a riqueza do momento hoje é o cientista conversar com o artista com o cientista, o teólogo monoteísta com o politeísta, enfim, haver essa outra palavra que eu pesquei aqui de alguém, interfecundação, foi da Júlia. Interfecundação, olha só que palavra maravilhosa, é melhor do que interdisciplinaridade, né? Vamos combinar, é melhor, interfecundação. Não é? Então, mas aí não dá muito para você interfecundar se você ficar olhando demais o outro como o outro. Para você interfecundar, ou seja, para daí nascer alguma coisa que realmente seja híbrida, você tem mesmo que buscar entender o entendimento do outro. E daí porque isso aqui é uma proposta que não é assim uma receita de bolo, mas é uma primeira aproximação de vamos dizer assim, de aspectos que a gente pode tentar prestar atenção quando a gente vai se deparar ou com uma outra disciplina, ou com uma outra cultura, ou com outro período histórico, ou enfim, com uma outra visão de mundo, para a gente poder chegar a interfecundar e não somente a respeitar porque é politicamente correto respeitar o diferente. Eu chamei esses aspectos como regras ou princípios da racionalidade. E volto a repetir, racionalidade aqui como esse exercício conjunto entre a razão e a nossa percepção, nesse trabalho de costurar como a gente se relaciona com o que não só com o que está fora da gente, mas com a gente mesmo especial, né? Se a gente pensar no mito, por exemplo, porque acho que, por exemplo, falando de maneira muito abstrata, fica assim uma coisa dissociada e acho que faz pouco sentido. Se a gente pensar no mito, em comparação com o que a gente quiser, pode ser uma religião monoteísta, pode ser a ciência, que é uma espécie de religião monoteísta, e eu vou explicar agora exatamente por quê. Porque se a gente pensar o que é a verdade num determinado sistema de conhecimento, ou numa determinada cultura, ou num determinado ambiente, ou até para uma determinada pessoa, o que é a verdade? A verdade pode ser construída como, muito tecnicamente, não é? Como a correspondência entre a observação e a frase que descreve aquela situação, se eu tenho, ou a teoria que descreve aquele fenômeno. Então eu tenho essa teoria correspondentista de verdade, em que eu preciso que a minha descrição reflita algo muito caro à ciência, que é um fato neutro. O fato tem que ser neutro. A neutralidade do fato já foi discutida e rediscutida muitas vezes. Eu acho que hoje é difícil para qualquer pessoa defender, não é, a neutralidade do fato científico ou de qualquer fato. Mas essa construção semântica, fato neutro científico, ainda existe. E as pessoas dizem, bom, tudo bem, talvez a gente não possa conseguir o fato neutro científico, mas a gente tenta chegar ao máximo ali. Porque nós estamos buscando uma objetividade. Porque é na objetividade que a gente encontra a verdade. Então,
sistemas de conhecimento que pensem que a verdade é uma só, que ela sempre foi uma, hoje é esta e amanhã será a mesma, essa verdade única, tem determinados tipos de características e uma certa conformação. Então, é diferente um sistema em que a verdade possa ser algo que se modifique. Dentro da história da ciência, a verdade já se modificou muitas vezes, mas não porque a verdade em si mesma mudou, mas porque o nosso conhecimento sobre a verdade mudou. Entretanto, se a gente pensar num mundo em que o mundo mesmo, as coisas mesmas são plásticas, elas se transformam, as suas verdades se transformam, então a mudança da verdade não é uma mudança de conhecimento da verdade. Pode até ser, mas há uma mudança na verdade propriamente dita. Então isso é quando eu penso em investigar uma forma de olhar para o mundo, uma cultura, uma maneira de saber, esse é um aspecto que eu busco entender. Como é o processo de verdade nesse sistema? Tem verdades, por exemplo, que se opõem muito também à falsidade. Tem verdades que elas e a falsidade, mais ou menos, se complementam, não se opõem. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que pegar a minha cola aqui. Tem verdades que são consensuais, ou seja, verdades em que através de um consenso no grupo eu pontifico que aquilo naquele momento é verdade. Não é? A ciência tem muito essa característica, mas o cientista, vamos dizer assim, que tem, segundo um filósofo que foi quem me levou a estudar teoria do conhecimento, que foi Karl Popper, que é um cientista que hoje é considerado assim quadrado, reacionário e etc. e tal, mas eu busco ler as pessoas sem ideologizar demais, buscando isso aqui, buscando uma espécie de um raio-x do seu pensamento, da sua proposta, mais do que colocar, não vou ler porque é reacionário. Enfim, Karl Popper tinha a intenção de discernir o que é ciência de não ciência. E ele dizia que o verdadeiro cientista, embora ele às vezes esteja submetido a essa consensualidade da teoria científica da sua época, ele, no fundo, ele acredita que existe uma verdade e ele está em busca desta verdade. Este é que é o cientista verdadeiro. E em certa medida, essa imagem que parece assim muito romântica, hoje fora de moda, mas a gente pensar, a história da ciência passou por esse momento. A ciência também já é uma senhora, ela não é mais assim uma garotinha, ela já tem uma história, já teve seus amores, seus casamentos, seus flertes, e um deles foi com isso de se sentir assim, investida na necessidade de buscar a verdade verdadeira. Isso já passou, e para a gente conhecer bem alguém, é gostoso a gente seguir a sua história, né? Então, verdade, e a verdade, como é que eu posso dizer, como algo que corresponde ao estado do mundo, que é praticamente quase que a verdade que corresponde ao estado do mundo, tem, né, essa palavra corresponde, e ela vai depender muito do que eu considero como sendo o estado do mundo. Eu posso ter acesso a todo o estado do mundo de uma só vez? O mundo... Eu posso falar alto? Não? Peraí. O mundo tem um estado só a cada vez, e mesmo que ele tenha somente esse estado, como eu disse, eu sou capaz de absorvê-lo em totalidade. De que maneira eu posso absorver esse estado do mundo?
Essas perguntas são todas interessantes para a gente ter, até mesmo dentro da própria ciência, e mais ainda se eu levo em consideração, por exemplo, a religião, em que a verdade do mundo era muitas vezes apreendida por um processo de visão, por um processo de êxtase, por um processo que seria considerado irracional, mas que envolve o pensamento, só que talvez num estado diferente do estado que a gente considera como consciente. Então, aqui sobre o processo de verdade a gente podia continuar falando a noite inteira, mas eu vou pular para o próximo ponto que eu acho também muito interessante, que é a posição do sujeito nessa forma de saber. Como é esse sujeito, né? E isso é uma ponte um pouco para o que a gente vai fazer aqui, quem ficar e quiser, fazer um pouco mais tarde nas oficinas, sobre qual é a imagem que a ciência nos dá de nós como sujeitos. Onde ela nos posiciona nessa relação do sujeito com o objeto, onde ela nos põe nessa configuração, quando nós somos o objeto do conhecimento, nós os sujeitos, somos sujeitos e objetos do conhecimento, dificuldade grande para a gente entender o que é a consciência, porque a gente está se estudando a si mesmo, é um nó. Aliás, falando em nó, eu acho que ela não está mais aqui, que a artista que falou da faixa, que percorreu a faixa de Möbius, não é? Você falou, é muito interessante a faixa de Möbius, porque nessa história da consciência, né, do sujeito como sujeito que vira objeto, quando a gente se estuda nós mesmos, a gente sai. Se a gente imaginar que o fora é o objetivo e o dentro é subjetivo, a ciência sai caminhando muito faceira no lado de fora da faixa de Möbius, na sua objetividade. Quando ela menos espera, ela entra na faixa de dentro da subjetividade. É uma imagem muito interessante que um dia, numa hora que eu não sei se eu estava racional ou irracional, o fato é que eu estava pensando em como descrever a limitação da objetividade da ciência, que ocorre não porque os métodos são assim, ou as regras são assadas, ou porque existe tudo aquilo que a sociologia da ciência estuda, que são as interferências políticas e econômicas da pesquisa, e muitas vezes as pessoas dizem, não, a pesquisa científica não é neutra porque ela tem interesses paralelos e etc. Tudo bem, é verdade, mas tem coisas ainda mais intrínsecas ao ser humano que perturbam a ciência, e uma delas é essa, é que a gente, quando a gente tenta ser objetivo, a gente, quando menos espera, a gente está sendo subjetivo, e a gente nem se dá conta de quando a gente dá essa volta. Como quando eu me imaginei caminhando sobre a faixa de Möbius, e aí eu vi, eu não sei, de repente eu já estou dentro, crente que eu estou fora. Então isso aí é a posição do sujeito, é essa. Outro detalhe interessante que a gente pode olhar quando a gente estiver analisando, suponhamos os mitos indígenas, né? É que tipo de lógica eles utilizam. A gente utiliza basicamente, existem vários tipos de lógica, a lógica matemática, em geral, a lógica mais conhecida, mais ensinada na academia, é aquela que traz mais resultados tecnológicos, mas mesmo dentro das lógicas mais técnicas existem vários tipos de lógica. A questão que a gente discutiu agora há pouco com relação à verdade, se a verdade se opõe à falsidade, tem muito a ver com uma característica do sistema lógico, que é da aceitabilidade ou não de contradição. Se eu sempre vou trabalhar na relação dos meus pensamentos com um pensamento sendo a contradição de outro, se eu permito pensamentos contraditórios. E eu achei muito interessante que aqui surgiu a ideia da bricolagem, não é? E é muito interessante o Claude Lévi-Strauss, quando ele escreve um livro que só o título já é belíssimo, O Pensamento Selvagem. Porque por muito tempo, e às vezes até hoje, as pessoas, não, selvagens, quem são esses selvagens? Não, eles são irracionais, eles não pensam, eles acreditam que nós
mitos indígenas, que nós no passado descendemos de casamentos entre humanos e animais. Há um mito muito interessante do boto cor-de-rosa, por exemplo. Há mitos em que a gente descende de um formigueiro. E eu outro dia estava parada pensando, né, como a mitologia indígena ela reúne o humano ao animal, e muitas vezes as pessoas dizem, não, mas isso só pode ser uma imagem poética exagerada, isso não faz nenhum sentido, isso é porque o pajé estava lá, fumou alguma coisa, inventou essa história e todo mundo acreditou. Mas, curiosamente, a ciência, em seu contexto conceitual, dentro de suas regras de verdade e dentro da sua maneira de logicamente encadear as coisas, chegou a uma conclusão não muito diferente. Quando a gente estuda o DNA e a gente fica sabendo que o nosso DNA em muitas coisas se assemelha ao DNA dos animais. Olha só que parentesco que existe entre nós e os animais, que existe hoje na ciência, que a gente acredita, amém, e que os indígenas, os selvagens, já tinham a sua moda construída há tanto tempo, sem pesquisa científica. Então, dentro desse meu às vezes é um delírio, mas a gente arruma tudo arrumadinho, aí fica parecendo até uma tese. Dentro desse meu delírio, além de eu buscar entender a racionalidade dessa maneira um pouco mais ampla do que simplesmente o racional que a gente herdou de uma tradição, de uma certa interpretação da tradição grega clássica, eu também acho que a gente, como humanos que somos todos, temos condições de entender as regras de racionalidade de tudo aquilo que um humano já propôs. Basta a gente se dispor para isso, né? E eu acho que existem pontes, existem metáforas que a gente pode construir, como essa, por exemplo, do parentesco com os animais, né? Outra coisa, a lógica bricoleur, que eu comecei a falar e terminei, e não falei. Então, quando o Lévi-Strauss está, como isso é uma desconferência, é ótimo, porque a gente abre parênteses, fecha parênteses, é muito bom. Não tem slide, não tem que seguir uma ordem, bom demais. Aí, voltando ao bricoleur, quando o Lévi-Strauss estava analisando como se construíam os mitos numa comunidade de índios na América do Norte. Então ele disse que, porque a lógica nada mais é do que uma regra, vamos dizer assim, uma regra de associação, uma regra de ordenamento e uma regra para você tirar conclusões que são consideradas válidas, com base em alguma informação que você disponha. E aí ele estava explicando que uma determinada tribo caracterizava a passagem da primavera para o inverno não segundo a quantidade de dias, não segundo o comprimento do dia, não, claro que não segundo a temperatura, nem nada dessas coisas que nós estamos habituados, e também não era em função daquilo que a gente conhece civilizatoriamente, né, em relação aos ciclos dos planetas. Os índios olhavam para uma coisa muito local, ali onde eles moravam e onde eles caçavam, que era o florescer de uma determinada florzinha, o comportamento do bisão. Agora olha só que coisas, e se determinado tipo de grama estava ficando seca ou não. A partir desse acontecimento, que é um acontecimento totalmente local, que acontece ali e que você não prevê e não pode pré-conceber,
que eu achei muito bonitinho quando você falou que no seu método você não preconcebe as coisas, elas simplesmente vão acontecendo. E isso é algo e você vai observando depois o que te aconteceu. É exatamente essa lógica de associação de acontecimentos e de dar significação a eles, porque no nexo causal, que é muito importante, como eu falei logo no início, a partir deste acontecimento vinha realmente o esfriamento e o inverno. Eles sabiam, e os colonos norte-americanos que tinham a seu calendário com base na divisão do ano em 4 estações, de 4 em 4 meses, etc. e tal, eles perceberam que o ideal era ficar olhando quando que os indígenas se preparavam para o inverno, porque eles muitas vezes, os colonos, se preparavam ou cedo demais ou tarde demais, e os índios nunca perdiam a data, porque não era uma data fixa, era uma data móvel, e era uma data móvel em função de um acontecimento que simplesmente reunia coisas que eles observaram que tinham uma relação de causa e efeito. Então isso aqui é até uma coisa interessante, um aspecto que é muito caro à ciência é a previsibilidade. Entre vários critérios que o cientista precisa atender quando ele propõe uma nova teoria, perguntam: essa sua teoria prevê algum acontecimento? Mas pode acontecer erros, né? E a relação causal, que é o próximo item, é algo muito revelador dentro de um sistema de saber. Quando uma mocinha no interior do Nordeste faz como é o nome de uma promessa para Santo Antônio, pedindo a ele que lhe traga na próxima festa de São João um pretendente. Entra ano e sai ano e nada. Ela se aborrece e ela coloca o Santo Antônio dentro de um copo com água de cabeça para baixo. E daí, na próxima festa de São João, aparece um pretendente. Tal como aconteceu com uma tia dela, com uma bisavó, com uma prima, com uma amiga. A mocinha é totalmente irracional, louca. Como é que ela está associando uma coisa com a outra? É uma relação de causa e efeito. É uma relação de causa e efeito que aqui eu nem vou entrar na discussão, porque existem tantas disposições psicológicas, afetivas, que podem ter levado a mocinha a finalmente identificar o seu pretendente, porque ela já estava em caso de desespero. E talvez haja uma relação para ela, nela e na cidadezinha dela, porque alguém ficou sabendo que ela fez isso, então o rapaz que estava interessado nela numa outra cidade veio para aquela festa. As relações de causa e efeito aí são imponderáveis e existem. E tem inclusive comprovação empírica. Então, relação de causa e efeito é alguma coisa que está muito para lá da objetividade, da replicabilidade em laboratório, da objetividade que o conhecimento científico nos impõe. Não que essa relação de causa e efeito científica não exista, mas será que ela engloba todos os fenômenos? Então, relações de causa e efeito, relações de causalidade também são um indicador interessante de que tipo, de qual é a natureza, qual é a personalidade de um saber, né? Na ciência, só para a gente fazer uma história da ciência rápida, no iniciozinho do século XVII, quando na Royal Society em Londres ainda estavam sendo estabelecidas as regras da ciência, a ciência ainda era uma criancinha engatinhando, mas ainda não sabia exatamente todo o seu vocabulário, ainda não sabia falar, ainda não sabia se comportar tão bem. Então, alguns cientistas ainda estavam preocupados em conciliar a ciência com a religião monoteísta, mal comportados que eram, considerando o olhar científico de hoje.
eram ainda crianças. E nessa busca de compatibilização, havia a questão de aceitar ou não relações de causa e efeito em que um dos agentes pudesse ser imaterial. E um caso específico que observável era o caso das bruxas, que existiam, talvez ainda existam, na Europa, e eram perseguidas inicialmente porque tinham pacto com o demônio. Então elas eram consideradas, dentro do saber ainda vigente, que era o saber religioso monoteísta institucionalizado, como criaturas perigosas, porque estavam no pacto na dicotomia bem e mal, estavam com pacto com o mal, e por isso elas poderiam criar problemas para a sociedade. Mas a partir de um determinado momento, o motivo pelo qual as bruxas eram condenadas não era mais porque elas tinham pacto com o diabo, e sim porque elas estavam manipulando a opinião pública, elas estavam levando o público a acreditar que é possível realizar feitiços, quando na verdade isto não é possível, porque a realização de feitiços implicaria em poder se afetar uma situação à distância, em poder se afetar uma situação invocando palavras, realizando uma dança, invocando os espíritos. E tal coisa era uma herança de ignorância que aquela sociedade, já no século XVII, estava querendo eliminar. Então, a mudança do status da contravenção da bruxa é um estudo em que a gente percebe a visão científica dentro de um certo critério de causalidade precipitando na sociedade. Mas alguns cientistas não queriam isso. Cientistas não, filósofos naturais. O filósofo natural do século XVII, ele achava que era importante manter a religião e compatibilizá-la com a ciência. Então ele estava justamente procurando, junto à Royal Society, autorização e também, como eu posso dizer, ele queria fazer uma experiência compartilhada com alguns dos elementos reconhecidos da Royal Society, para que eles observassem que realmente as bruxas estavam realizando feitiçarias, porque é possível sim comprovar empiricamente agentes imateriais que transformam a matéria. Isso o tipo de causalidade, então, ela mostra muito também a ideia que se tem do que é constituído o mundo. Se o mundo é constituído só de matéria, ou se é matéria e aspas espírito, ou será que o espírito está dentro da matéria? Será que há uma imanência? Né? 5 minutos, está ótimo, que já está acabando. Parece até que a gente ensaiou. Tipo de causalidade, e é justamente aqui o último ponto. O último ponto tem a ver justamente o termo técnico em filosofia, qual é a ontologia que o saber assume, não é? E isso, mais uma vez, isso volta ao princípio que tem a ver muito com o sujeito. A nossa ciência acabou sendo construída num nexo causal que a gente chama de mecanicista materialista, e esse mecanicismo materialista afeta muito, inclusive, a nossa neurociência hoje, afeta a nossa psicologia. Nós tivemos discussões aqui a respeito disso, e afeta o nosso olhar a nós mesmos, aos nossos corpos, né? Às nossas sensações, aos nossos amigos para quem a gente olha, não é? Aos acontecimentos, ao pôr do sol, ao nascer do sol. Está tudo na matéria. Aí mais uma vez eu volto aos pré-socráticos, que buscavam as explicações na matéria, mas a física pré-socrática não é exatamente a nossa matéria de hoje em dia. As explicações da matéria que os pré-socráticos buscavam não eram dessa matéria dura e mecanizada que a gente tem hoje. E que felizmente não, como é que eu posso dizer, não contempla o ser humano, não é? Não contempla o ser humano. Existe uma forçação de colocar o ser humano no mecânico.
existem determinados aspectos nossos que até são mecânicos, mas nós não nos limitamos a eles, pelo menos alguns de nós não queremos nos limitar a eles. E aí também vem essa questão nossa, do nosso desejo com a realidade, até que ponto o desejo não transforma a realidade, até que ponto o nosso pensamento não influi a realidade, não só como a gente a vê, mas como ela realmente é, que tem a ver com a mágica a que se referiu a Mayra há pouco tempo. Então, eu encerro por aqui. Isso aqui não pretende esgotar as características de um sistema de saber, mas são apenas são pontuações que eu acho interessantes e que, como eu coloquei aqui na minha proposta, de o que eu queria com isso, com estar aqui hoje, é justamente provocar, mas não provocar com a ciência é horrível, não provocar com ressentimento, não é? Como se fosse assim uma terapia. A gente tem que fazer as pazes com o nosso passado, né? E o nosso passado inclui a ciência, inclui a mecanização, inclui a materialidade como uma coisa plana, desencantada. Então não vamos recusar esse passado, vamos acolher esse passado, pensar nesse passado e pensar também em outros passados nossos que foram diferentes, e daí a gente reinventar o nosso presente. Era isso que eu queria com o nosso encontro. Alguém levou o tombo lá atrás. Obrigada. Tum tum tum.